estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. E aí, vamos aprender? Vamos iniciar falando sobre como o texto se organiza para cumprir sua função. Você sabe que todo texto tem um objetivo, certo? Por exemplo, um jornal quer informar. Uma propaganda quer o quê? Convencer você a comprar algo. E um discurso político quer persuadir os eleitores. Vamos relembrar algumas características básicas essenciais para a produção de um texto, certo? Qual é o primeiro? Coerência. O texto deve ser lógico e coeso. Ótimo! Com ideias bem organizadas e encadeadas. Ótimo, já sabemos disso, logicamente, certo? Agora vamos para a coesão. Significa o que, pessoal? O uso de recursos linguísticos para estabelecer ligações entre as partes do texto. E podemos usar o quê? Pronomes, conectivos, entre outros. Agora, adequação ao gênero. Vocês sabem que cada gênero textual possui suas próprias características e convenções. Por exemplo, uma carta de reclamação possui um tom mais formal, enquanto uma crônica pode ser mais informal e reflexiva. Por exemplo, aqui nós temos um textinho que diz assim: novo aplicativo de edição de vídeo. O novo aplicativo de edição de vídeo chamado Clipstar tem ganhado destaque entre criadores de conteúdo digital, com ferramentas intuitivas e uma ampla variedade de efeitos visuais e trilhas sonoras exclusivas. O app promete transformar vídeos comuns em produções profissionais em poucos cliques. Desde seu lançamento, o Clipstar já ultrapassou a marca de 10 milhões de downloads em apenas 2 semanas, consolidando-se como uma das plataformas de edição mais baixadas do momento. E aí, pessoal, qual é o objetivo desse texto? Isso mesmo! Apresentar e destacar as qualidades e o sucesso do aplicativo de edição de vídeos chamado Clipstar, mostrando seu impacto e popularidade entre os criadores de conteúdo digital. E agora, a linguagem é formal ou informal? Isso mesmo, é informal, pois o texto é direto e utiliza um tom mais acessível, sem jargões técnicos e complexos, o que facilita a compreensão para um público geral. Agora, as ideias estão organizadas? Claro que estão! O texto começa com a apresentação do aplicativo, destaca suas características e, por fim, menciona o sucesso que o aplicativo tem alcançado em termos de downloads, o que torna a informação clara e progressiva. Agora vamos para um outro exemplo. Propaganda de carro. Chegue ao seu destino com excelência. Conheça o novo modelo SpeedX, um carro rápido para quem quer correr da rotina, com segurança, claro. Atenção, motoristas de plantão, só até domingo, comprou o SpeedX, ganhe 1 ano de combustível grátis. Rapaz, olha só, acho que essa propaganda aí tá convencendo alguém, né? E aí, qual é o objetivo desse texto? Isso mesmo, convencer o leitor a comprar um produto, que no caso é o carro. E aí, a linguagem é formal ou informal? Informal, e utiliza um trocadilho insinuando que o carro é tão rápido que vai te ajudar a correr da rotina. Mas e aí, os recursos foram usados de forma que conseguiu persuadir o leitor? Sim, com certeza, promoveu justamente aquela ideia de que aquele texto é uma promoção, aquele carro lá vai estar com algum tipo de desconto. E lembra que se você comprar aquele carro, vai ter o quê? 1 ano de combustível grátis. Olha, já é uma grande ajuda, né? E além disso, é uma linguagem que busca emocionar, de certa forma, o leitor, certo? Conseguiu entender como cada texto tem uma intenção e segue um estilo específico de escrita? Saber identificar isso vai te ajudar muito, tanto na leitura quanto na produção de um texto, pois esse é um processo que passa por várias etapas e tudo bem se precisar voltar algumas delas para melhorar. Isso aí
vai justamente ajudar vocês. Mas preste atenção para entender como isso vai funcionar. O processo de escrita é dinâmico e envolve várias etapas que se intercalam. Isso inclui o que, professor? O planejamento como primeiro passo, que justamente antes de escrever é importante planejar o que será dito e como será dito. Quais são os principais pontos a serem abordados? Qual a estrutura mais adequada para o texto? Certo? Já planejei. Depois eu vou fazer o quê? Vou para a etapa de elaboração. A fase de elaboração envolve colocar as ideias no papel. Óbvio! É importante não se preocupar com a perfeição nessa etapa. Nossa, não é na primeira escrita que vai dar certo logo de cara assim não, tá? Mas sim como a construção dos conceitos vai estar sendo produzida ali. Beleza? É com calma, pessoal. Ok, planejei, elaborei. Agora vou para a parte de revisão e edição. Depois de o texto já tá escrito bonitinho ali, eu vou reler. É hora de dar aquela conferida. Veja se tudo tá certo ou não, tem algum erro, preciso adequar alguma palavra, modificar alguma outra coisa, se as frases estão claras e se as ideias fazem realmente sentido, pessoal. Tente ajustar detalhes e deixar o texto mais fluido. Depois dessa etapa, finalizamos com a reescrita. Às vezes, algumas partes precisam ser refeitas para melhorar a compreensão ou deixar a mensagem mais forte. Isso é super normal, pessoal. Agora vamos finalizando com a avaliação. Nesse momento é importante que não seja você que produziu o texto que realmente vai ler esse negócio. Precisa o quê? Uma pessoa de fora. Precisamos de uma visão. A gente pode chamar um amigo, um professor, alguma outra pessoa que vai ler, certo? Pode ser justamente essa pessoa que você confia, que não vai ficar dizendo, ai, tá errado, tem que mudar. Não. Tem que ser uma pessoa que realmente vai dizer, olha, essa palavra aqui pode ser trocada por uma outra. Ah, essa frase aqui ficou bacana, certo? Conseguiu entender? Você vai justamente conseguir identificar o que precisa ser alterado. Seguindo esses passos, seu texto vai ficar muito claro e objetivo. Ótimo? Agora vamos aplicar cada uma dessas etapas na criação de um texto. Planejamento. Antes de escrever, é importante definir o objetivo do texto, que no caso, o nosso vai ser o quê? Explicar de forma clara a evolução da tecnologia ao longo dos tempos. O público-alvo foi considerado possivelmente leitores interessados em entender como as inovações tecnológicas moldaram o mundo. Foi feito um esboço geral destacando os principais períodos de evolução, como a invenção de ferramentas primitivas, a Revolução Industrial, o impacto dos computadores e da internet, e as inovações mais recentes, como a inteligência artificial. Beleza, a próxima etapa é a de elaboração. Nessa fase, as ideias devem ser organizadas em uma estrutura coerente, com cada parágrafo focado em um aspecto da evolução tecnológica. O texto deve ser escrito de forma fluida, buscando conectar os marcos históricos de maneira cronológica e clara. As informações sobre a Revolução Industrial, os avanços do século XX e as inovações contemporâneas foram introduzidas de maneira simples, para que qualquer leitor pudesse acompanhar o raciocínio. Agora, vamos para a revisão e edição. Após a elaboração, o texto precisa ser revisado para garantir que a linguagem está clara e concisa. Ótimo! E que a sequência de ideias esteja bem estruturadas. Aspectos como pontuação, ortografia e fluidez devem ser corrigidas para melhorar a leitura. A edição também envolve ajustes para garantir que cada fase da evolução tecnológica fosse explicada de forma adequada e equilibrada. Reescrita e avaliação. Embora o texto original tenha sido funcional, mas na fase de reescrita vamos fazer pequenas alterações para melhorar a coesão entre os parágrafos e garantir que o conteúdo esteja completo e bem desenvolvido. Durante a avaliação, o texto será analisado quanto ao cumprimento do objetivo, que no caso é o quê? Explicar a evolução da tecnologia de maneira clara e acessível, considerando que ele está equilibrado e informativo, sem ser excessivamente técnico.
O texto passou por um processo contínuo de aprimoramento. Beleza! Com foco no quê, pessoal? Na clareza, coerência e relevância das informações apresentadas, logicamente. Agora vamos ver como ficou o nosso texto de olho na cartela. A evolução da tecnologia tem sido um dos principais fatores que transformaram a sociedade ao longo dos séculos. Desde a invenção da roda e da escrita, as inovações tecnológicas começaram a moldar a forma como as pessoas interagiam com o mundo ao seu redor. Com o advento da Revolução Industrial, máquinas e sistemas de produção em massa começaram a revolucionar a economia e o trabalho, dando início a uma era de mudanças rápidas e profundas. No século XX, a invenção do computador e o surgimento da internet marcaram uma nova era. A comunicação tornou-se instantânea e o acesso à informação nunca foi tão fácil. As tecnologias, como os smartphones e as redes sociais, transformaram a vida cotidiana, conectando pessoas e criando novas formas de interação e negócios, além de acelerar o avanço de muitas áreas, como a medicina e a educação. Atualmente, estamos vivendo em uma era de avanços ainda mais rápidos, com inteligência artificial, automação e biotecnologia mudando o mundo de formas inovadoras. A tecnologia continua a evoluir, trazendo novas oportunidades e desafios. Ao mesmo tempo, surgem questões sobre o impacto dessas mudanças na privacidade, ética e sustentabilidade, exigindo uma reflexão cuidadosa sobre o futuro que estamos construindo. E aí, vocês perceberam como o nosso texto ficou bacana? Conseguimos utilizar umas ideias que fizeram total sentido e fizeram uma sequência lógica dos acontecimentos, e as palavras que usamos justamente deram uma continuidade, conectaram cada parágrafo. A gente sabe que você está ansioso para o Vamos Exercitar, mas antes uma dica essencial para te ajudar a tirar o máximo de proveito da atividade. Fique ligado na Dica é Mais Show! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar sobre substituições em texto. Pensa comigo aqui. Olha a seguinte frase. A escola é um lugar especial. Ela ajuda a construir amizades. Você concorda com isso? Cumprimente seu colega aí, então. Cumprimente o amigo aí. Como é que vocês fazem? Faz assim, ó. É isso aí. Nós temos um espaço especial e fazemos amizades aqui. Agora observem que na construção da frase, nós utilizamos um pronome para evitar repetição. Qual é esse pronome? Pronome ela. A escola é um lugar especial. Ela ajuda a construir amizade. Valeu? Esse ela deixa a frase bem coesa, bem conectada. O nosso texto fica muito mais limpo e evita a repetição. Eu estou martelando nessa dica porque ela é importante para a sua frase ficar bonita, coesa, bem conectada. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! E aí, pegou a nossa dica de hoje? Então agora... Brilha! Brilha, garoto! Já vimos bastante coisa até aqui, não é mesmo? Mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. Nas últimas décadas, a sociedade tem experimentado uma crescente transformação no uso de tecnologias, principalmente com o advento da internet. A comunicação, que antes se dava apenas de maneira presencial ou por correspondências físicas, passou a ser em tempo real, por meio de mensagens instantâneas, e-mails e redes sociais. Com isso, surgiram novas formas de interação que exigem do indivíduo uma adaptação às novas normas linguísticas e formas de expressão. Observe as alternativas a seguir e escolha a que melhor apresenta a forma de adaptação exigida pelo uso da internet na comunicação. Letra A. A adaptação ao uso da internet ocorre apenas
em relação à gramática formal, pois a comunicação online exige um nível de formalidade elevado. Letra B. A comunicação da internet exige uma adaptação nas normas linguísticas, mas não altera a forma de expressão, mantendo-se a linguagem escrita como a única maneira de se comunicar. Letra C. A adaptação às novas formas de comunicação envolve tanto o uso de novas normas linguísticas quanto a integração de novas formas de expressão, como o uso de emojis e abreviações. Letra D. O uso da internet na comunicação não altera a linguagem, pois os usuários continuam se expressando de forma totalmente formal e com regras gramaticais rígidas. Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos ver o nosso gabarito? Letra C. A adaptação de novas formas de comunicação envolve tanto o uso de novas normas linguísticas quanto a integração de novas formas de expressão, como o uso de emojis e abreviações. Então, pessoal, como vimos, o nosso texto destaca a adaptação às novas formas de comunicação, tanto em relação às normas linguísticas, como o uso de abreviações, quanto às novas formas de expressão, como emojis, GIF, figurinhas, entre outras coisas que vocês devem já saber usar. Esses recursos que são comuns em interações online. Questão 2. As redes sociais têm transformado profundamente a maneira como as pessoas se comunicam. Plataformas como Instagram, Twitter e WhatsApp permitem que a troca de mensagens ocorra de forma instantânea e interativa. A comunicação, que antes era predominantemente escrita e formal, passou a incorporar recursos visuais como imagens, vídeos, emojis e GIFs, criando novas formas de expressão. Além disso, a linguagem tornou-se mais curta e direta, com o uso de abreviações e siglas, o que torna as interações mais rápidas, mas também mais informais. Com base no texto apresentado, selecione a alternativa que descreve a principal mudança na comunicação provocada pelas redes sociais. Letra A. As redes sociais apenas aumentaram a quantidade de mensagens trocadas, sem modificar a forma como a comunicação é feita, mantendo a linguagem escrita formal e extensa. Letra B. A comunicação pelas redes sociais trouxe a necessidade de se manter uma linguagem formal e longa para garantir a clareza nas interações, apesar do uso de emojis e GIFs. Letra C. As redes sociais permitiram que a comunicação se tornasse mais rápida e direta.
com o uso de abreviações, emojis e recursos visuais, tornando as interações mais informais. Letra D. As redes sociais restringem a comunicação ao uso de imagens e vídeos, sem permitir o uso de linguagem escrita, e por isso as interações se tornam mais limitadas. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar o nosso gabarito? Espero que vocês tenham marcado letra C. As redes sociais permitiram que a comunicação se tornasse mais rápida e direta, com o uso de abreviações, emojis e recursos visuais, tornando as interações mais informais. A alternativa C está correta porque descreve adequadamente as mudanças na comunicação por causa das redes sociais. E por meio dessas interações, a linguagem costuma ser mais rápida e direta, com o uso de abreviações, emojis e recursos visuais que contribuem para um estilo de comunicação mais informal. Questão 3. Aqui nós temos um cartaz que diz: quais os principais cuidados com gatos? E aqui a gente só consulta e temos um contato. Beleza. Após analisar o post, veja qual alternativa melhor descreve as características da comunicação em um post de Instagram. Letra A. O post adota um tom formal e informativo, usando uma linguagem técnica e detalhada para transmitir as informações sobre cuidados com os gatos. Letra B. O post é curto e direto, utilizando uma linguagem informal, emojis e listas para tornar a informação acessível e agradável ao público. Letra C. O post é longo e contém explicações detalhadas sobre cada cuidado necessário com os gatos, além de utilizar uma linguagem complexa. Letra D. O post se concentra apenas em imagens e vídeos, sem oferecer informações escritas sobre os cuidados com os gatos. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem.
Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra B. O post é curto e direto, utilizando uma linguagem informal, emojis e listas para tornar a informação acessível e agradável ao público. Mas por que isso? Porque justamente vai descrever adequadamente a característica de um post de Instagram. Ele deve ser curto e direto, além de utilizar uma linguagem informal e incluir emojis e uma lista para tornar as informações mais acessíveis, agradáveis e dinâmicas. Passamos pelas questões, agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? A produção de textos exige que o estudante compreenda as particularidades de cada gênero, o contexto de circulação e a combinação de diferentes recursos, como texto, imagem e vídeo, dependendo da situação. Tudo isso com o auxílio de estratégias de planejamento, revisão e colaboração. É possível criar produções eficazes, claras e impactantes. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!